Senhor. Amém. Amém. Vamos estar orando, agradecendo a Deus por mais um dia, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas e por tudo ainda que Ele vai fazer. Senhor Deus, poderoso eterno Pai, te peço teu perdão, Senhor, pelos meus erros e falhas, gestos, palavras e pensamentos. Ó Deus, tudo que eu fiz, Senhor, que não tem te agradado. Deus, eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor permanece sendo fiel, mesmo que algumas vezes, Senhor, falhamos, mas o Senhor permanece sendo o mesmo em nossas vidas. Pai, que o Senhor possa abençoar os teus filhos que já chegaram, os teus filhos que ainda vão vir, que possa ser uma aula produtiva, rendosa, que o Senhor venha falar em nossos corações e nos abençoar em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a nossa lição 12, que é Criando Filhos Saudáveis. Textual, Lucas 2,52. E crescia em Jesus em sabedoria e em estrutura e em graça para com Deus e com os homens. Lucas 2,52. Agora eu peço que vocês possam abrir junto comigo as suas Bíblias em Lucas, capítulo 2. Glória a Deus, aleluia. Lucas, capítulo 2, versículo 40. Amém? Deus Santo. Lucas, capítulo 2, versículo 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus. Cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Versículo 47. E todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. 52. E crescia Jesus em sabedoria e estrutura, e em graça para com Deus e com os homens. Poder sentar. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que cresçam de maneira saudável e equilibrada. Essa lição vai falar sobre criação de filhos à luz das Escrituras, e eu não fiquei muito presa aqui à revista, fui pesquisando alguns outros estudos e o Senhor foi falando comigo. E o principal dessa lição é proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada. O grande desafio da família cristã diante de um contexto da imoralidade e violência presente na sociedade atual. O que a gente começa nessa aula é que as pessoas, acham que se torna um pouco difícil criar os filhos perante esta sociedade que estamos vivendo hoje em dia, onde muitos adolescentes estão viciados em drogas, viciados em alguns vícios, e muitos cristãos acham que se torna difícil criar os seus filhos no caminho do Senhor, porque mesmo que eles são filhos de servos de Deus, eles vão para a escola, eles vão no mercado comprar alguma coisa, eles vão na rua fazer algo e acaba vendo situações que não agradam ao Senhor. E essa lição vai falar sobre como educar os seus filhos na presença de Deus. Oh, aleluia. E nós temos que ter a certeza de que o Senhor auxilia os pais na criação dos filhos. Sem a ajuda de Deus, os pais não conseguem criar os seus filhos no caminho correto. A infância e a adolescência e a juventude e a fase adulta são coisas que precisam ser passadas para a criança. A criança, muitas pessoas que a gente vê aí, ela ainda quando é pequena, os pais colocam muita responsabilidade sobre a vida da criança e ela não vive aquele momento de
brincar de massinha, de andar, de correr pela rua, porque ela está com muita responsabilidade sobre a vida dela, ela já está praticamente sendo criança, tomando decisões de adulto. Então, os pais precisam entender que é necessário a criança passar pela fase da infância, pela fase da adolescência, para chegar na juventude e depois na vida adulta. É necessário passar por esses processos. E o tema central da nossa lição é que os pais têm que ter equilíbrio na criação dos filhos. Os pais não podem jogar toda a responsabilidade do lar, da casa, sobre os filhos. Tá saindo muito o valor do orçamento, é porque tá tudo saindo em valor da fralda, porque a fralda tá cara, porque o leite tá caro. E jogar toda a responsabilidade ou todos os problemas que tá acontecendo na família em cima do filho. A gente vê muitas situações que quando a família não é cristã, que a mãe engravida, o pai vai embora. Aí a mãe quando aquele filho nasce, a mãe joga toda a culpa em cima do filho, falando, se não tivesse abortado, o menino ainda estaria aqui. Se tivesse matado essa criança, o pai estaria presente. E aquela criança vai crescendo com aquela mágoa dentro de casa. Então que os pais hoje em dia possam ter equilíbrio na criação do filho. Jesus cresceu em uma família normal e viveu como uma criança israelita. Não pressione o seu filho. Nós temos aqui a base de Jesus Cristo escrito no Evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, que Jesus nasceu em um lugar simples, uma manjedoura. Ele viveu como uma criança normal. Ele tinha o Espírito de Deus, mas ele estava como um homem aqui na face da terra. E a gente percebe Jesus como um exemplo para nossas vidas, que a criança precisa viver todas as fases da sua vida. Existem cristãos que a gente pode ver aí muitas das vezes na internet, ou que já convivemos, não vou levar meu filho para a escola não, que eu tenho que educar meu filho em casa, porque na escola está tendo muito tráfico, está tendo isso, está tendo aquilo, as professoras estão ensinando aquilo que não é de Deus, e temos que entender que isso é pela lei, levar as crianças para a escola, mas quando você deixa aquela criança na escola, você ora dentro do seu lar, Senhor, que meu filho não se corrompa naquele lugar. Senhor, que o meu filho não mude os seus ideais, aquilo que eu ensinei para ele, de acordo com o que estão ensinando na escola. Meu pai e minha mãe vivenciaram comigo que dentro da escola passaram um trabalho para mim sobre a evolução do homem, a explosão do Big Bang, e eu tinha que fazer um trabalho sobre aquilo. Mas não era aquilo que eu acreditava. E meu pai falou assim, olha, sabe o que você vai fazer? Você vai pegar esse trabalho, vai escrever tudo aquilo que eles estão pedindo. O que é evolução, como que aconteceu, como foi a explosão, como que o homem veio do macaco. E depois você vai escrever no final da folha tudo o que você acredita. Da onde que você acha que aconteceu a evolução do mundo, como tudo ocorreu, e eu fiz aquilo. Eu fiz aquele trabalho. No final do trabalho eu coloquei que veio do Jardim do Éden, que aconteceu tudo aquilo que eu acreditava, eu escrevi naquele papel. Não deixei de entregar o meu trabalho. Não levei uma nota boa, porque o professor queria que eu explicasse só a teoria do Big Bang. Mas o que os meus pais me ensinaram é que eu posso entender o que a matéria está ali me explicando para mim poder passar de série, mas aquilo não pode influenciar o meu pensamento. Aquilo não pode influenciar as minhas atitudes perante a sociedade. Depois, mais pra frente, agora mais recente, no último ano da escola, passaram um trabalho sobre religiões. E a religião sorteada para mim foi uma religião budista, que é uma religião idólatra. E eu conversei isso com os meus pais, a gente foi conversar com a pastora, e a pastora falou, explica sobre o que eles estão pedindo e esclarece que não é isso que você apoia, não é isso que você acredita. Eu não deixei de entregar o trabalho, mas aquela matéria não me influenciou porque a minha mente estava fundamentada e firme naquilo que eu acredito. Então, isso que os pais têm que passar para os filhos. Eles podem fazer o seu exercício, mas tem que esclarecer para eles que muitas das vezes aquilo que os professores estão ensinando é que o que a atualidade quer trazer para dentro de casa e não aquilo que o Senhor estabeleceu para as famílias. Mas
importante na revista, porque eu só grifei só 3 coisas aqui na revista. Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante a todos. Módulo 2, o modo de criação de Jesus. 2, a infância de Jesus. Ah, isso só tem na sua revista? Não, tem na revista comum, mas é só um trecho. Depois no módulo 2, o modo de criação de Jesus, aí tem o 2, a infância de Jesus. Achou? Todo o tratamento que Jesus recebeu foi semelhante ao dos outros meninos nascidos em Israel. O nosso Senhor teve uma infância como qualquer outro menino da Judéia. Ele cresceu, desenvolveu-se sob os cuidados de seus pais, quanto à alimentação, proteção, saúde mental e física, e principalmente a vida espiritual. Ele precisava dos cuidados de seus pais. Aqui, o autor da revista ele vai deixar bem claro que Jesus recebeu o tratamento como de qualquer outro menino israelita. Você imagina se os pais de Jesus, que foi José e Maria, ficassem pressionando sobre a mente dele ainda na infância, ainda quando era bebezinho. Não, meu filho, você não pode brincar na lama porque você é o Salvador. Você não pode ficar correndo atrás da vaca, do boi, do cabrito, porque você vai morrer por toda a humanidade, porque isso vai acontecer, porque aquilo vai acontecer. Os pais ali de Jesus, pelo menos a Bíblia não informa isso, que eles não ficaram pressionando a Jesus do que iria acontecer no futuro. Pelo menos a Bíblia não esclarece isso, mas deixa que Jesus ficasse como uma criança normal. Claro que quando a criança nasce com um chamado de Deus, tem algumas coisas que ela não vai poder ir. Tem alguns lugares que ela não vai poder frequentar. Ah, mas eu tô orando em casa e pode deixar que meu filho vai ali na festinha de fulano, que os pais não estão presentes, que só tem adolescente que eu não conheço, não sei pra onde vai, mas tá bom que eu vou orar e Deus vai quebrar o laço. Irmãos, os pais também que têm que ter uma vigilância. Eu não vou estar presente, meu esposo não vai estar presente, mas eu conheço os pais daquela criança, eu sei da onde aquela criança, o que os pais daquela criança acreditam, eu conheço cada pessoa que vai estar naquele local. Mesmo assim, você ora e pede ao Senhor para dar livramento. Porque muitas das vezes os pais estão deixando as crianças fazer o que querem, na hora que querem, quando vai crescendo vai ficando aquela criança mimada, pedindo, e quando o pai não dá, porque você me deu quando era criança, agora eu quero tudo. Não podemos dar tudo que os filhos querem. Ainda tem 2 anos de idade, mas o filho quer Ferrari, eu vou pegar 90 mil de empréstimo para comprar uma Ferrari para ele. Imagina aquela criança crescendo e pedindo, e a hora que não tiver, ele vai querer, vamos botar aqui na palavra comum, jogar na cara do pai. Mas você sempre me deu, por que não me dá agora? Aí vem aquela famosa frase, você é a pior mãe do mundo, você é o pior pai do mundo. Porque é isso que a gente vê. Então a gente tem que demonstrar, os pais têm que demonstrar para os seus filhos que as coisas são tomadas, tem custo. A mostrar que é do trabalho que chega ao sustento. A mostrar que as coisas não vêm tão facilmente. Apresentar para ele que a casa tem contas, que a luz vem, que tem conta de luz, a mostrar valores, para que aquela criança entenda que ele não tem aquele tal brinquedo que ele tanto quer, mas que você está tentando conquistar aquilo para ele também. A criação de Jesus passou pela sua infância, adolescência e juventude. Essa parte a gente já leu. E o último, eu quero ir lá para a conclusão, o último tópico. Conclusão que vem escrito, a última folha. A família de Jesus é um exemplo de boa formação familiar. A respeito dos pais, aprendemos a ser equilibrados, ponderados e não manifestar predileções pelos filhos. A respeito de filhos, nosso Senhor foi obediente, atencioso aos seus pais em todas as coisas. Que nossa família seja um ambiente propício
para o desenvolvimento espiritual, emocional e social de nossos filhos. Aqui está falando também, aqui agora a revista a gente pode deixar um pouquinho de lado, aqui no final da nossa revista também está falando que aqueles pais que têm mais de um filho, ele não pode demonstrar para um dos filhos que tem um predileto. Não, esse daqui é o que eu mais orgulho, aquele lá dá trabalho. Aquele lá faz isso, aquele lá faz aquilo, esse daqui é o que eu mais amo, esse daqui é o que faz, o que acontece. E aquela outra criança vai pegando aquela mágoa. Ela vai se sentindo inferior ao irmão. E a gente pode ter alguns exemplos na Bíblia de irmãos que vai chegando mais à frente, que fica um com ódio do outro, que fica um irado com o outro, que fica querendo matar o outro, porque aquele sentimento de inferioridade entra dentro do coração. Então os pais têm que dar a mesma atenção para um filho e dar a mesma atenção para o outro. Ao mesmo presente que ele dá para um filho, tem que dar para o outro. Ah, aquele lá ele quer um presente 500, mas se eu tenho um valor que só dá para comprar aquele, não vou comprar esse agora, eu vou comprar o que dá para os dois. Para que eles venham entender que você não tem a diferença entre um e entre o outro, e que nenhum é melhor e o outro é pior. A gente tem um exemplo de Caim e Abel, em Gênesis, que por causa de uma oferta, Caim vai matar Abel, porque não que Deus queria ali mostrar que Abel era superior a Caim, mas Deus queria demonstrar para Caim a diferença de uma oferta quando você oferta de todo o coração e quando você oferta do que sobra. Deus não quis ali demonstrar para Caim, porque Deus não falou isso. Caim, você é o pior que seu irmão. Deus não falou isso para ele. Mas aquilo que Deus estava querendo esclarecer para ele, não foi aquilo que ele entendeu. Então o que ele pega? Caim pega e mata Abel, o seu irmão de sangue. O primeiro homicídio da Bíblia. E isso foi porque Deus queria dar uma lição a Caim. Você imagina se os pais, ainda quando eles eram pequenos, Adão e Eva ficassem com aquela indiferença entre Caim e Abel. Nós sabemos que muitas das vezes, em uma criação de filhos, o Senhor separa um dentro da família. Mas mesmo que o Senhor separe um dentre os seus filhos, você ainda mesmo assim tem que tratar todos iguais. O Senhor disse que é essa daqui que ele separou para pregar o evangelho. Eu não vou investir na minha outra filha para ir para a escola dominical, não. Quem tem que ir é essa, porque essa foi separada para estar servindo dentro da casa do Senhor. Não, o Senhor pode ter chamado aquela em específico para ir em outras gerações, em outros lugares, em outras descendências, em outros países, mas a outra ainda assim tem um propósito. Tem um chamado, é escolhido, porque os filhos são herança do Senhor para os pais. E o que eu separei aqui um estudo que eu fiz à mão, que é o modelo de crescimento dos filhos. O primeiro crescimento que nós vamos falar é o crescimento intelectual. O que é o crescimento intelectual? Permite o desenvolvimento de novas habilidades e conhecimento. Auxilia no aperfeiçoamento de conhecimentos já existentes. Então, o crescimento que teu filho tem, primeiramente, é o crescimento intelectual. É o que mostra para ele o que ele tem aquela certa habilidade, com o que ele tem aquela facilidade de fazer. Ele nasceu com uma facilidade de desenhar. Qualquer coisa que você pega, dá na mão dele, ele desenha. Então, aquele desenvolvimento, aquele conhecimento dele foi para aquele desenho. Mas quando ele cresce, ele acaba se aperfeiçoando em outros conhecimentos. Então esse é o crescimento intelectual. Esses são um dos crescimentos que seu filho vai passar. Toda pessoa passa por esse crescimento. Outro crescimento é o crescimento físico, que todo mundo já conhece. Refere-se ao aumento do tamanho do corpo, comprimento, altura, peso e tamanho dos órgãos. Os irmãos podem ver por mim que não teve muito crescimento físico. Mas também depende da genealogia dos pais. Crescimento espiritual é algo pessoal. Esse crescimento espiritual os pais não conseguem interferir. Esse crescimento espiritual os pais vão levar para a igreja, vão estar lá orando pelos seus filhos, mas a intimidade com Deus é entre Deus e o seu filho.
Você vai instruir no caminho. Você vai instruir caminhando com ele para a igreja. Mas esse crescimento espiritual é pessoal. É uma jornada íntima. Ele vai se descobrir com Deus, que é o que vai de encontro à verdadeira essência, com o eterno Cristo em cada um. Então, cada um tem uma intimidade diferente com Deus. Eu posso falar com Deus em pé, o outro fala com Deus sentado, o outro prefere ficar reservado no quarto falando com Deus. Cada um tem uma intimidade diferente com Deus. Então, isso você não vai poder interferir na vida do seu filho, porque é algo mais íntimo com ele e Deus. Mas se você também não instruir ele no caminho, ele não vai conhecer quem é Deus, o que é ter intimidade e o que é crescer espiritualmente. O dever dos pais é mostrar quanto é bom estar na presença de Deus. Aleluia. Os pais têm que mostrar esse espelho para o filho. Se os pais estão dentro de casa, hoje mais um dia de culto, tô cansado, mas eu vou mesmo assim porque eu preciso de uma bênção. Os pais têm que demonstrar para os filhos que é prazeroso estar na casa de Deus. Os seus filhos precisam ver vocês orando, jejuando, lendo a Bíblia e indo para a igreja. Os filhos são herança do Senhor, mas os pais são exemplo para os filhos. Se o seu filho nunca te viu lendo a Bíblia, ele vai querer ler a Bíblia? Se o seu filho nunca te viu jejuando, ele vai querer jejuar? Se o seu filho nunca te viu orando em secreto, em intimidade com Deus, ele vai querer buscar essa intimidade? Porque ele vai entender, se meu pai não sente prazer, se minha mãe não faz isso, isso não é bom. Para que eles entendam o que é ter intimidade, é necessário que os pais mostrem para eles o caminho. Meu filho, é muito bom estar na casa de Deus. Meu filho, quanto é prazeroso eu ler a Bíblia. Mostra para ele quanto é bom tirar um período para ler a Bíblia. Mostra para ele o quanto é bom jejuar. Mostra para ele o quanto é bom orar. Porque quando você demonstra para ele que orar é só em questão de pedir, ele vai achar, não, tem que orar para me pedir a Deus um brinquedo, eu tenho que orar para me pedir a Deus para me mudar de escola, que eu não aguento aquela coleguinha. Tem que mostrar para eles que orar também é conversar com Deus, expor os problemas, pedir a Deus ajuda e agradecer. A oração do Pai Nosso, vamos abrir junto comigo aí, por favor. Mateus capítulo 6. Foi a primeira coisa que eu aprendi ainda pequena. Ainda não tinha, acho que eu tinha mais ou menos 4 ou 5 anos, não sei. Meu pai e minha mãe vão lembrar. Mateus capítulo 6, versículo do 9 ao 13. Foi a primeira coisa praticamente que eu aprendi, foi esta oração. Pegue um momento com o seu filho, com a sua filha e medite com ele na palavra. Esclareça para ele, porque tem algumas palavras dentro da Bíblia que é um pouco difícil de entender. Esclareça para ele. Tenha esse relacionamento com o seu filho. Lê com ele e fala, vamos ler esse versículo aqui. Mas está enjoado, está sem graça. Deixa que ele escolha um versículo. Vai lendo um versículo por dia. Vai chegar uma hora que ele vai querer ler um capítulo completo. Deixa ele começar. Aí, por onde ele quer caminhar, se ele está com dúvida, não sei por onde eu começo. Os 2 livros que eu indico para começar a leitura com o filho é Provérbios e Eclesiastes, que são os livros que fala bastante sobre instrução para criança, para adulto, para adolescente, para jovem. Livros que eles te fazem refletir. Então é um dos 2 livros que eu aconselho melhores a estar sendo o início da leitura. Não que os outros livros não sejam importantes, mas são 2 livros melhores para que venham compreender. Mateus capítulo 6, versículo 9. Essa tradução aqui é um pouquinho diferente. Por esta razão, vós orareis. Pai nosso que estás no céu,
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A gente pega esse exemplo aqui como um exemplo de oração. Vocês têm que ter uma razão e uma causa para dobrar os joelhos. Ah, eu tô cansado, então eu vou orar. Não, tem que ter uma razão. Eu vou orar porque hoje tenho motivos para agradecer. Tem que haver uma razão para que você dobre os joelhos. Ah, do nada eu tô deitado na cama. Ah, não tem nada para fazer, eu vou orar. Tem que ter um algo para que você se relacione com o Pai. E essa oração, ela vem instruindo. Primeiro você tem que glorificar o nome do Senhor na sua oração. Senhor Deus, poderoso Pai, o Senhor é magnífico, o Senhor é santo, o Senhor é justo. O primeiro passo da sua oração não é: Senhor, eu quero te pedir, quero que o Senhor faça, quero que o Senhor realize. Não, o primeiro motivo da oração que você tem que começar essa oração é enaltecer o nome do Senhor. Porque Ele é o alvo principal de que você está dobrando os joelhos. Você não dobra os seus joelhos porque a sua casa está desmoronando. Você dobra os seus joelhos para clamar primeiro ao Pai, para que a sua casa não desmorone, para que a sua família não se divida, para que não haja uma destruição dentro do teu lar. Depois de você exaltar o nome do Senhor, você pede primeiro que seja feita a vontade dEle. Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é justo, o Senhor é leal, o Senhor faz, o Senhor continua provendo. Mas eu te peço que o Senhor faça a tua vontade. Você quer muito que aquela causa seja ganha. Mas, Senhor, eu peço que o Senhor faça a sua vontade. A gente pode não entender, mas o que Deus faz é perfeito. Depois ele vai falar que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Depois dele exaltar, engrandecer o nome do Senhor, ele pede para que Deus faça a vontade dele e mais à frente que ele vai começar a pedir pela casa, pelo sustento, que é o verso 11. Dai-nos hoje o nosso pão diário. E ele vai continuar pedindo perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não os induzas à tentação, mas livra-nos do maligno, porque teu é o reino, poder, a glória para sempre. Amém. Ele pede para que o Senhor também perdoe, porque muitos cristãos que nós estamos vendo aí hoje em dia, não, eu não tenho pecado, eu estou santo, eu estou lavado, eu estou remido, eu estou santificado, mas quem não tem pecado atira a primeira pedra. Muitas das vezes pecamos que nem sentimos. Contamos uma mentira que às vezes nem passa pela nossa cabeça, que a gente mentiu naquele momento. E aqui em Mateus ele deixa bem claro: peça perdão pelo que você errou e peça para que Deus te livre do mal. É necessário que você peça para que Ele te livre do que vai ocorrer, porque nós já vimos muitas pessoas cantando: pode inventar o que for, pode vir o que quiser, porque eu não me desvio, que eu não volto para o mundo, que não faço isso. E a primeira coisa que acontece dentro da igreja é que ele se entristece, ele larga o Senhor. Então, aqui Mateus ele deixa bem claro, o evangelista Mateus, que é necessário você peça a Deus uma proteção para que você não volte a esse mal, para que você não queira pecar. E mais pra frente, aqui no meu estudo, que é o próximo crescimento, a gente falou do crescimento intelectual, que é o desenvolvimento das habilidades da criança, o crescimento físico, que é o que ele vai crescer mesmo, o corpo, peso, e o crescimento espiritual, que é ter intimidade com Deus, e depois é o crescimento social, que é a capacidade que o indivíduo tem de interagir adequadamente com as outras pessoas. O que é esse crescimento social? É como ele vai viver com as pessoas que estão fora dentro de casa. Como ele vai interagir com as outras pessoas. Como ele vai se comunicar com as outras pessoas. Como ele vai resolver os problemas, como ele vai negociar, como que ele vai dividir, como que ele vai revezar. E isso tem que ser instruído dentro de casa, para ser uma pessoa social.
Meu pai me ensinou como se comunicar com as pessoas. Minha mãe me ensinou a como dividir aquilo que eu tenho. Isso é um crescimento social. A mostrar que mostrar esse crescimento social tem que se revezar. A mostrar esse crescimento social é demonstrar que o seu filho depende de uma outra pessoa. A mostrar para ele que é bom dividir, porque a própria palavra diz, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Tem um outro versículo que eu não estou lembrando agora onde está escrito, é que é bom que ande dois juntos, porque se um cair, o outro vai estar ali para ajudar. Então o Senhor demonstra dentro da Bíblia que é importante que tenha esse contato social, que a criança saiba se comunicar com outras pessoas, que a criança saiba pedir, que a criança saiba como conviver. Como que muitos pais sentem vergonha, mas os outros pais acham bonitinho. Você sai com uma criança, claro que quando é muito pequeno você não tem como controlar, mas quando vai crescendo um pouco mais, porque eu fui pesquisar na internet, que a criança forma totalmente a sua personalidade, o seu caráter até os 5 anos. Então, até basicamente essa idade, você tem essa Bíblia, todos os recursos que você tiver, é importante você estar instruindo essa criança. Porque depois dos 5 anos para lá é mais difícil, não é impossível, porque para Deus nada é impossível. Mas é mais difícil de você mudar o pensamento, mudar o caráter, mudar a índole, mudar o contexto social de como ele lida com outras pessoas. Mas se é muito chato você sair com uma criança, chega dentro do mercado, eu quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. E a mãe fala, não, agora meu filho, a gente não vai levar, na próxima a gente leva. E aquele filho a escandaliza e vem insegurança do mercado, vem a caixa, vem não sei quem, vem fulano. Mas por que a senhora não compra pra ele, mãezinha, pra ele não ficar quietinho, pra ele ficar mais... Porque não teve essa educação social dentro de casa. Meu filho, a gente vai sair, mas a mamãe vai comprar somente isso. O dinheiro só dá somente isso. Para demonstrar para ele que quando você tiver, você vai comprar o que ele precisa, ou o que ele necessita, não para vaidade, mas o que ele precisa dentro de casa. E a mostrar para ele que alguns probleminhas que dá para ele resolver sozinho. Porque existe aquela mãe que, como as pessoas dizem, que é mãe que mima o filho. Aí ele acordou, não, deixa que eu escovo o dentinho dele. Criança com 10 anos de idade, a mãe segurando a escova. Meu filho, daqui a pouco com 16 anos, penteando o cabelo do filho. Ah, meu filho, coisa linda. Deixa que eu passe a roupinha. 20 anos, tamanho, passando a roupa. Você imagina a esposa que casar com esse menino. Levantar a esposa crente que vai lá fazer o café enquanto o marido já está arrumando a cama. Não, tô esperando você lá arrumar o banheiro, botar a pasta na escova. Se você não tomar esse cuidado com o seu filho dentro do crescimento dentro de casa, tá arriscado casar, a mãe querer ir junto lá com o marido dentro de casa e a mãe vai junto com a esposa. Tem que demonstrar, dentro da Bíblia, já mostra isso, que os pais já têm que preparar os filhos para o casamento ainda dentro de casa. Tem que ensinar já dentro de casa. A filha tá lá e a mãe, não, minha filha, não vou ensinar você a fazer o arroz não, porque enquanto a mamãe estiver viva, eu vou fazer o arroz pra você. Aí a mãe, nome de Jesus não acontece, né? Tem que viajar, não vou botar falecer não. Tem que viajar e a criança tem que ficar dentro de casa. Vou pedir o iFood, mãe, me liga, manda um Pix, mãe, eu preciso pedir o iFood. Tem que ensinar. Ainda só tem 5 anos de idade, vai varrer a casa não, meu filho não varre a casa não. Compra aquela vassourinha pequenininha, para estar instruindo o seu filho a limpar a casa, a conviver em um ambiente. A gente conhece pessoas que a criança tem 10 anos, brinca de monta-monta, não estou dizendo que isso é errado. Mas larga os brinquedos, deixa o filho ir para a escola, não, a mamãe vai catar tudo, a mãe vem catando tudo com dor na coluna. Por quê? Porque não
casa. E o que eu disse aqui sobre que a personalidade é totalmente formada até os 5 anos, isso vem acontecendo com a evolução. A personalidade antigamente era formada com 12 anos, agora já é com 5. Olha como que as coisas vão mudando com o decorrer dos anos. Mas eu quero demonstrar para você, em Eclesiastes, aqueles que puderem abrir aí, por favor. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Porque o mundo, ele tenta impor na mente dos pais que não tem mais mudança na cabeça do filho quando passa dos 5 anos. Mas quando aquela mãe conhece verdadeiramente a Jesus, ela decide, não, eu quero mudança na minha casa e mudança para os meus filhos. E ela insiste naquela mudança. Ela não quer somente aquela mudança da boca para fora. Ela não quer somente aquela mudança superficial. Então ela clama ao Senhor. Em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Quem pode ler, por favor? Pode ler. Você lê muito bem não, hein? Não, não tem esse negócio aqui não. Peraí, deixa eu ver. Para aquele que está entre os vivos, há esperança, porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. É aqui? Isso. Contudo, sempre haverá esperança para quem está vivo. Se você tem vida, se você ainda quando a criança era pequena, não estava nos caminhos do Senhor, e por isso o seu filho não está hoje, enquanto você está agora no caminho do Senhor, seu filho não está. Mas o que Eclesiastes nos fala? Enquanto há vida, há esperança. Aleluia. Eu vou clamar pelo meu filho e ele vai vir. Eu vou clamar pela minha filha para ela se render aos pés do Senhor, porque ainda estou viva. Ele ainda está vivo. E eu vou clamar para que o Senhor abençoe, para que o Senhor faça ele prosperar, para que o Senhor faça que ele volte para os caminhos do Senhor. Ah, mas quando... Porque existem muitas pessoas que você imagina que se o Senhor não aprovasse essa transformação, porque aquela criança ainda era pequena e a mãe ainda era espírita ou se envolvia com coisas erradas, mas ela se converteu, mas a criança viveu aquilo ali no início, então automaticamente ela vai para outro caminho, mas enquanto a vida, a mãe se firmou, agora ela está clamando para que haja mudança, e vai haver mudança, quando você clama de verdade. E eu separei alguns versículos aqui que é bênção para os seus filhos. Quando você vê que seu filho não está te obedecendo muito, você está clamando, você está orando, você te deu aquela correção, você lê esses versículos para você. Números, capítulo 6, versículo 22. Não. Números, capítulo 6, versículo 22. Não, meu amor, obrigado, tá? Deus abençoe. Aonde que eu não li? Números 6, 22. Não, qual? Números, capítulo 6, versículo 22. Sim, qual é o... Números é o segundo, É terceiro. o livro, números. Não, Não, o livro aqui. ai, números aqui. É, o livro de números. Ah. Números, capítulo 6, versículo do 22 ao 26. Eu gostei do tamanho da letra da Bíblia. Não é tão pequeno. 6. Esperança. 6.
Pode ler aí, pastor, fazendo um favor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoarei os filhos de Israel, dizendo-lhes: O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e de ti dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel e eu os abençoarei. Aleluia. Isso é uma bênção sacerdotal para os filhos. Você marca aí na sua Bíblia para você também ler para os seus filhos esta bênção. Aleluia. Glória a Deus! Quer uma folha? Ou... É da glória! Quer uma folha? Quer uma folha, irmão Luciano? Coisa mais linda que é Toma, esse foi? cabelo. Agora, Isaías, capítulo 44, versículo 3. Essas são as bênçãos para os filhos. Isaías 44, 3. Glória, 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 glória a Deus. Obrigado. Quem achar pode ler. Porque. Pode ler. Pode ler assim. Vai. Porque derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Eu vou ler aqui na outra tradução para que vocês compreendam melhor. Vou derramar meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre seus filhos. Marca isso também, porque isso é uma bênção para os filhos. Aqui tem marcador. Quem quiser marcador? Tem o marcador, tem a folha. Não, Tem a vai. folha? Não, fica. O próprio Deus vai falar aqui por intermédio de Isaías que vou derramar o meu espírito sobre os seus descendentes e a minha bênção sobre os seus filhos. Recebe aí da parte do Senhor, você que é pai, você que é filho. Glória. Salmos 127, verso 3. Outra bênção para o seu filho. Para os irmãos que chegaram agora, nós estamos falando sobre a criação dos filhos na presença do Senhor. 127. Salmos 127, verso 3. Achou, Ju? Pode ler. Verso 3. Isso. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galatão. Glória, glória, glória. Na outra tradução, quanto aos seus filhos, eles são herança do Senhor. O fruto do seu ventre é um presente de Deus. Você, vou dizer até para os meus pais que estão aqui, vocês estão olhando para o seu presente. Isso é uma bênção. Entendeu isso? Ela já falou com um sorriso que eu peguei na hora. Glória a Jesus. Isso é um presente. Muitas pessoas ficam falando, é uma praga, é isso, é aquilo, você está proferindo maldição. A gente já conviveu com mães que ficavam dizendo, é uma praga, é um lixo, não presta para nada, é igual o pai, é traíra, é não sei o quê. E quando a criança nasce, acaba pegando todas aquelas profecias. Porque a boca dos pais é que abençoa e amaldiçoa seus filhos. Pode falar, Luciana. Sobre isso a gente já presenciou, porque a gente já vem trabalhando com crianças há muitos anos e a gente acaba vendo que isso se torna uma profecia. Quando
seu isso, sai daí, seu não sei o quê, sai daí, não sei o que lá, e vem pra cá, seu isso e aquilo. Aquilo ali, a mãe, né, tá proferindo algo sobre o filho. E acaba aquilo ali, a criança não vai ficar pequena eternamente, vai crescer. Então, da nossa boca, né, tem poder para abençoar e para amaldiçoar. E acaba o quê? O filho crescendo com aquela maldição, e quando crescer, se tornar aquilo que desde criança ele ouviu, entendeu? Aí mais tarde, depois que o filho está na situação crítica que a gente tem visto aí, né, e fora, né? Não sei o que houve, o garoto tinha tudo dentro de casa, a menina tinha tudo dentro de casa e está nessa situação. Mas por quê? Porque desde pequeno foi proferido isso, né? Então, por isso que muitas das vezes quando a gente vai orar, eu tenho o costume de orar e falar em oração, Senhor, repreenda toda palavra de maldição lançada, porque muitas das vezes a pessoa lança aquela palavra e nem tem noção. É igual falar, ô moleque, desce daí. Isso é uma maldição. Entendeu? Então, entre outros nomes, que às vezes a pessoa lança e não sabe. Entendeu? Então a gente tem que ficar muito ligado com isso. Porque quando cresce, acaba se tornando aquilo que foi ouvindo. Né? Então, a gente tem que, quando eu estiver orando, né, eu sempre oro, colocando, Senhor, repreenda toda a palavra de maldição lançada, toda maldição hereditária, porque, fulaninho é igual o pai, ó, o pai é assim, o filho vai se tornar assim. Então, acaba o quê? Se o pai é aquele que faz um monte de besteira, o que está proferindo sobre o filho? Que o filho também, futuramente, vai fazer um monte de besteira. Então, é maldição hereditária que a gente repreende, a palavra de maldição lançada que a gente repreende, né? Porque no nome de Jesus. E isso daí, essas palavras que são lançadas, só é quebrada quando a pessoa vai para a presença do Senhor de corpo, alma, espírito e verdade, porque todo jugo é despedaçado por causa da unção. A unção despedaça todo jugo. Então, às vezes, não é lançado de pai e mãe, mas é lançado da avó, é lançado de quem toma conta, porque às vezes o pai e a mãe saem para trabalhar o dia todo, deixa uma pessoa que é muito amorosa, muito legal, muito simpática, para ficar com o filho dentro de casa, mas não sabe que depois que o pai vira as costas, seu Isa, não vou fazer nada não, sua mãe também está aqui, seu pai também está aqui. Eu já trabalhei com pessoas em escola que na frente da mãe, a professora, tadinho, bonitinho, sei lá. A mãe virava as costas, seu Isa, você dá lá, aquilo lá. São todos? Não, mas são alguns. E são palavras que são proferidas sobre a vida do filho e às vezes a mãe não sabe, o pai não sabe. Então é interessante a gente estar sempre orando, Senhor, repreenda toda a palavra de maldição. E se você está na presença, se você sentir que o seu esposo lançou alguma palavra, você diz, Senhor, está repreendido, em nome de Jesus. E quando tiver só você, ele, poxa, meu filho, não fala isso sobre as meninas não, porque não sou legal. Não na frente da menina, mas você e ele. Então, é algo que a gente tem que ficar ligado. Às vezes é um tio que fala, às vezes é uma pessoa mais velha que fala. Então, a gente tem que ficar muito ligado mesmo. E repreendendo, porque até mesmo, não, eu falei de brincadeira, mas pro inimigo não tem brincadeira. Tá entendendo? Pro inimigo, não, que isso, fulano, tá levando a mal, eu falei brincando com o teu filho. Mas, falou brincando, mas o inimigo foi lá e segurou. Entendeu? Então, seja repreendido toda a palavra de maldição lançada contra a vida dos nossos filhos, né? Em nome de Jesus, né? Sobre a vida da Emily, seja quebrada toda a maldição, sobre a vida do irmão dela, sobre a vida das meninas, sobre a vida da Vitória, sobre a vida de todas as crianças que nós conhecemos, que seja quebrado, destruído, anulado todo o projeto do maligno, toda a proposta do adversário, seja repreendido e destruído em nome de Jesus, porque nesse nome tem todo o poder. Então, em nome de Jesus, que nós possamos tomar posse
dessa palavra de bênção sobre o nosso lar. Os nossos filhos são bênção, nosso lar é bênção, esposa é bênção, né? Todos somos bênção. O nosso lar é bênção do Senhor. Bênção do Senhor. E as bênçãos têm que ser lançadas sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida dos esposos, sobre a vida das esposas, porque até mesmo está falando filho, mas abrange a família do modo geral, né? Às vezes o esposo está lá fazendo, acontecendo. Daqui a pouco seu pai vai chegar, seu pai é isso, seu pai é aquilo. Não, meu esposo é benção. Meu marido é benção. Meus filhos são bênçãos. Da nossa boca tem que sair palavras de bênção, palavras de vida. Não palavras de que todo mundo fala. Todo mundo pode falar o que quiser, mas da tua boca tem que sair palavra de bênção. Entendeu? Eu já ouvi uma ilustração que a menina, o esposo dela fazia, acontecia, não sei o quê. E ela também, todo mundo falava, e ela também falava, meu marido é isso, é aquilo, virou, mexeu, aconteceu. Ela falava. E um belo dia ela ouviu uma pregação. Você crê que Deus pode transformar o seu esposo? Você crê? Aí ela parou e ouviu aquela palavra. Aí ela então para de lançar essas palavras que você lança sobre a vida do teu esposo. Quer profetizar que o teu esposo vai estar na presença? Compre uma gravata para ele, ora por ele, bota aquela gravata lá, compra uma camisa, bota lá, traz para a oração, bota lá. Uma hora você vai ver que Deus vai começar a movimentar. Mas ele, é cachaceiro, não sei o que lá. Não, é os outros que estão falando, mas do meu esposo é bênção, é servo do Senhor. E com o passar do tempo, ela viu Deus operando, transformando a vida do esposo. E hoje é bênção, caminha com ela, né, em nome de Jesus. Então, da nossa boca, é muito importante sair palavras de bênção. E se a gente escutar algo diferenciado, fala diante de Deus, fala em oração, repreende em oração toda a palavra de maldição lançada contra a tua casa, contra a vida do seu esposo, contra a vida dos seus filhos, para que Deus possa honrar a sua casa e você em nome de Jesus. Sobre a questão da missionária ter falado sobre sai daí, moleque. A gente foi pesquisar uma vez o que significa a palavra moleque, é derivado da entidade Moloque. Isso você está proferindo sobre a vida dos seus filhos palavras de maldição que você não tem nem noção. Depois, quem tiver internet, pesquisa sobre isso que vai entender melhor. Provérbios, capítulo 10, versículo 1. O clamor, existe também crianças, que a gente já trabalhou com vários casos de criança, que uma das crianças estava, minha mãe, se eu não me engano, pediu para que as crianças desenhassem o que ela queria, que ela estava pedindo muito a Deus. E uma criança foi, desenhou uma bonequinha e desenhou uma grade na frente. E minha mãe parou para sentar com a criança para conversar, para saber o que era aquele desenho. E a criança disse que era a mãe dele que estava presa. E que ele queria que a mãe dele fosse liberta. E em toda a consagração ele estava lá pedindo oração pela mãe. A mãe estava com uma pena super alta. E através do clamor daquela criança, se eu não me engano, devia ter mais ou menos uns 10 anos ou menos, o clamor daquela criança mudou a sentença da mãe. A mãe foi solta daquele presídio. Aleluia. As crianças também, quando clamam, elas clamam com sinceridade. E o Senhor atende. Porque é uma oração santificada. É uma oração que não tem mácula, não tem mágoa dentro do seu coração. Porque é um ser inocente que está clamando. Provérbios, capítulo 10, versículo 1. Quem achou aí pode ler, fazendo um favor. 10, 1. Isso. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza de sua mãe. Ou o filho sábio é a alegria do pai e o filho tolo dá a tristeza à mãe. Então, essas são as bênçãos para proferir sobre a vida dos seus filhos. Tenha equilíbrio para cuidar dos seus filhos.
Não sobrecarregue demais ele, botando toda a responsabilidade do lar sobre ele, mas também demonstre para ele que tem custos, que o que acontece. Seja sincero com o seu filho, não demonstre para ele uma pessoa que você não é, mas tente cada dia mudar para ser o melhor dentro da sua casa, para ser o melhor para a vida dos seus filhos. E tenha o equilíbrio. Não dê muita coisa para ele, também não deixe ele sem nada. Mostra para ele, dá um dia sim, outros dias não dá. Mas quando a mamãe pode, a mamãe vai comprar para você. Mostra para ele esse equilíbrio. Não, todo dia eu vou dar 10 presentes pro meu filho, tem que dar isso, tem que dar aquilo, tem que comprar toda a escala, perfume, não sei o quê. Não, mostra a realidade que ele não tem, porque existem custos para manter esse tipo de coisa. E se Deus que perdoe, livre e guarde, acontece alguma coisa do futuro e não tem esse valor para entrar, para comprar aquilo que você tanto mimou o seu filho quando era pequeno, ele vai crescer uma criança chateada. Minha mãe sempre me deu isso, agora não está me dando. Sempre teve isso, agora não tem mais. Então demonstra para ele que o que a condição dá, o que é o melhor que dá para o seu bolso, você está trazendo para estar ajudando ele. E aqui eu trouxe 10 dicas para a criação dos filhos. Não elogie demais o seu filho. Eu estou estudando uma matéria que se chama filholatria. Não sei se alguém já ouviu isso, que é idolatrar os filhos. Existem mães que colocam filho no pedestal e ninguém tira. Não, meu filho é melhor que todas essas crianças da escola. Coitada das crianças da escola. Bota o filho, carrega o filho no colo para não sujar o tênis da Adidas que comprou, a camisa da Nike, nem o uniforme do colégio usa a camisa da Nike, porque meu filho é assim, pode mexer comigo, mas não mexe com meu filho. A mãe anda com o cabelo para cima, com o pé no chão, mas tem que comprar tudo pro filho. Isso é um exemplo de filholatria, é a idolatria ao filho. O Senhor não te deu um filho para você idolatrar ele. Idolatrado seja Felipe, que Deus abençoe ele, não sei o quê. Não é esse tipo de coisa que o Senhor quer para o seu filho. É que você instrui ele no caminho, elogie ele, mas não fica 24 horas elogiando demais o seu filho, para que ele não venha pegar aquele tipo de exemplo e falar, eu nunca erro, eu nunca falho, porque minha mãe toda vez está me elogiando. Ele quebrou o copo, mas não tem problema, a mamãe vai continuar te amando, a mãe compra um jogo de copo amanhã. Não, meu filho, isso daí tá errado. Isso aqui é um bem material, mas isso é errado. Tome mais cuidado. Demonstre pra ele que é errado, mas que você não se importou tanto com aquilo, porque aquilo é um bem material, mas que ele não venha acontecer aquilo de novo. Porque se você elogiar, não tem problema, meu filho. A mamãe tem dinheiro, compra um jogo de copo com 6 lá amanhã. Amanhã ele quebra outro copo. Depois da manhã ele quebra 2 copos, porque ele está vendo que aquilo ali não está fazendo diferença para você. Então não elogie demais o seu filho a ponto dele se achar melhor do que os outros, se achar superior aos outros, mas elogie na medida certa. Veio com um trabalho, tirou 10 no trabalho, parabéns, meu filho, seu esforço foi reconhecido. Da próxima, meu pai sempre fala isso para mim, falando, pai, tá bom? Não, tá bom, mas pode melhorar. Ele sempre fala pra mim, pode melhorar mais um pouco, tá um pouquinho ruim do lado de cá, tá um pouquinho ruim do lado de lá, pode melhorar. Demonstre pra ele que ele precisa dessa melhora. 2, estabeleça horários. Tem horário para acordar, tem horário para dormir, tem horário para ficar no celular, tem horário para estar brincando na rua, tem horário. Demonstra pra ele, estabeleça horários. Não, deixa meu filho dormir, ele dorme no sono dos anjos. Se acordar 1 hora não vai para a escola, pode ficar em casa. Demonstra para ele horário, 10 horas, acabou, vamos desligar tudo, vamos dormir, vamos descansar. Amanhã, 7 horas da manhã, todo mundo em pé, 8 horas da manhã, todo mundo em pé, estabeleça horários. Não ri não, eu tô dando aula. Estabeleça horários. Porque se você não estabelecer horários, as coisas vão prejudicar até mesmo você. O filho tem que pegar 1 hora na escola. Ele acorda 12:30, a mãe sai correndo, nem dá banho na criança, a criança vai suja pra escola. Porque não dá tempo. Vai dando a comida dentro da van, o almoço, chega lá na escola com os dentes cheios de feijão, que não deu tempo de escovar, porque não estabeleceu horário. É necessário isso. 3, demonstre amor e carinho pelo seu filho. Abrace ele, fala pra
o quanto você ama ele, porque isso também demonstra o caráter que ele vai ter lá na frente. Porque se você não demonstrar amor, o filho acordou, bom dia. Vira a cara pro filho, não dá um abraço, Deus te abençoe, Jesus te ama, eu também te amo, Deus é contigo, vai ser um dia produtivo, vai ser um dia rendoso. 4. Incentive a autonomia e a independência do seu filho, na medida certa. Não é o garoto tem 2 anos, tem 1 ano, nem sabe amarrar o cadastro. Se vira, tem que amarrar. Demonstra pra ele, você vai ensinar ele. Meu filho, eu vou te ensinar a como amarrar o sapato. Mostra pra ele que ele consegue fazer algumas coisas sozinho. Mãe, quero ir no banheiro. Meu filho, eu vou te ensinar como que você abre o seu short para você ir no banheiro. Mostra pra ele que ele tem que ter uma certa independência. Daqui a pouco o filho tá com 15 anos e a mãe indo no banheiro para ajudar ele a levantar lá, apagar a descarga, para lavar a mão. Tem que mostrar pra ele que ele consegue ser uma pessoa autônoma, consegue dobrar ali a roupa, já incentiva ele. Ele vai dobrar tudo embolado, mas incentiva ele. Para que depois você veja o resultado, quando chegar mais para frente. 5. Acompanhe o que ele está aprendendo. Pegue o caderno dele. Veja o que está sendo passado para ele. Olhe para o celular. Veja o que ele está aprendendo nas mídias sociais. Acompanhe o que o seu filho está aprendendo. 6. Atente para o comportamento do seu filho. Do nada ele se ira, do nada ele fica nervoso, do nada ele fica assim, do nada ele fica assado. Atente para o comportamento, senta com ele e fala, por que você está tratando as coisas dessa forma? Por que está sendo desta forma que está acontecendo? O que está acontecendo com você? Porque às vezes você não está dentro da escola e não sabe o que está acontecendo lá. Às vezes você não está dentro do treino e não sabe o que está acontecendo lá. Às vezes você não está vendo na rede social o que as pessoas estão comentando para ele. Então, senta com ele e pergunte por que o seu comportamento está mudando. 7. Prepare ele para a vida. Mostre ele trabalho, mostre ele valores e mostre custos. Prepare ele para a vida. Mostre para ele que a esposa não vai sustentar ele ou que o esposo vai sustentar ela. Mostre para ela que ela tem que trabalhar na medida certa, não se esforçar, trabalhar. A gente conhece pessoas aí que trabalha como enfermeira, cuida de lá, sábado e domingo tá fazendo faxina, o esposo vê praticamente a esposa de 15 em 15 dias. E não é isso que você tem que demonstrar pro seu filho ou pra sua filha. Mostra pra ele que ele precisa trabalhar para ter o sustento da casa, como muitos dizem aí, para não ficar vagabundo dentro de casa, mas tem que demonstrar pra ele que tem uma medida certa. Para ficar trabalhando e tal, a gente conhece pessoas que ficaram paraplégicas, que é daqui para baixo sem se movimentar, porque ficou pegando trabalho de 24 horas sentado, dirigindo o ônibus, dirigindo o carro de Uber para poder manter o sustento, para manter o luxo da casa, não sei o quê, e ficou internado. Tempos e tempos, todo o dinheiro que ele arrecadou para comprar algumas coisas para dentro de casa, para dar o luxo para a esposa e para os filhos, foi tudo em remédio. Porque não teve a medida certa para o trabalho. Demonstra para ele que se tem alguém ali varrendo e ele está ali sentado, não é para ele ficar olhando. Se ele está podendo ajudar, mostra para ele, meu filho, você pode ajudar. Você não está fazendo nada, você não está fazendo a sua tarefa de casa, ajude. Outra coisa, 8. Dê o exemplo para ele. Ele tem que se inspirar em você. Ele tem que ver em você uma mudança. Ele tem que ver em você um espelho. Para que amanhã ou depois ele fale, não, eu quero ser igual ao meu pai. Eu quero ser igual à minha mãe. Eu preciso pegar esse exemplo. Eu preciso pegar essa essência para mim. Tem que demonstrar um exemplo para o seu filho. Se ele vê que você grita com o esposo, não quer, meu marido não me deu o valor mensal para fazer o cabelo, não vou lavar a louça, vou botar greve dentro da minha casa, vai ficar tudo sujo. O que aquela filha vai levar como aprendizado para dentro do seu lar? O que aquele filho, se o marido ficar, não, hoje a minha esposa não fez o almoço, não, também não vou trazer toda
para ele. Então, os pais são um exemplo para os filhos. Número 9. Estabeleça compromissos. Mostre para ele, ajude a ele ser pontual. Meu filho, você tem que ir para a escola 1 hora. Se ajeita, arruma sua mochila. Mostre para ele que ele tem compromissos a serem cumpridos. Olha, hoje eu separei uma listinha aqui para você, você vai varrer a casa, vai limpar o banheiro e depois você vai estudar, hora tal, você tem que estar pronto para o colégio. Mostre ele ser pontual. Se o seu filho vê você chegando atrasado em todos os lugares, ele não vai ser pontual. Você imagina o primeiro emprego do teu filho ele perdendo por conta de você não demonstrar para ele ser pontual, ele perdeu uma vaga de emprego porque ele chegou em cima da hora. Mostra para ele que ele tem compromissos. E 10, que é o último, 10 dicas, converse bastante com ele. Converse com o que ele pensa em ser, do que ele quer ser, por que algumas coisas estão acontecendo. Converse com ele, mostre para ele que ele tem uma importância na tua vida. E por último que eu marquei aqui, ore pelos seus filhos. Eu marquei aqui 4 motivos essenciais para que você ore pelos seus filhos. Você tem que orar por eles em todas as áreas, mas esses motivos que eu separei são essenciais. Primeiro, ore pelo caráter de seus filhos. O que é o caráter? São as atitudes coerentes da sua natureza ou temperamento. Ore para que ele seja uma pessoa de bom caráter. Ore para que ele seja uma pessoa que compre e pague. Que não fica devendo aí para todo mundo. E demonstre para ele que você não é assim. Que você compra e quando tem aquele valor você paga. E não faço dívida no mercado de cá, agora que eu tô com tanto de dívida aqui, vou comprar no mercado dali. Tá com dívida lá, vou comprar lá. Fica uma pessoa endividada. Dá a volta do quarteirão para não passar na frente do mercado. Mostra para ele o que é ter caráter, o que é ter compromisso. Então, ore pelo caráter dos seus filhos. 2. Ore pelo chamado do seu filho. O que é o chamado? O motivo pelo qual ele existe, que é para ser luz do mundo e sal da terra. Aleluia. Ore pelo chamado dele. Senhor, o Senhor me disse que quando ele ainda estava na barriga, que ele seria um pregador, que ele seria um levita, que ele seria um músico da tua casa. Ore para que ele seja constante nisso. E não que seja somente em uma emoção, em um congresso, em uma festividade, mas que seja isso constante. Dentro de casa, no trabalho, dentro de uma outra igreja, numa visita ao lar, em outro lugar. Que ele seja constante nessa sua essência, nesse seu chamado. Então, ore por esse chamado. 3. Ore pelas companhias do seu filho. Embora, eu peguei um trecho aqui de um negócio bem legal que é: embora leve anos para construir um edifício, para destruir leva somente horas. Ore pelas companhias do seu filho. Pergunte a ele com quem ele está andando. Pesquise a vida com quem ele está andando. Com a menininha da esquina de fulano de tal, mas cadê a mãe dela? A mãe dela vai para isso, vai para aquilo, vai para aquilo outro. Se você sabe que seu filho ainda não está firmado em um certo propósito, não permita que ele ande com algumas certas pessoas. E mesmo que ele esteja firmado, ainda assim fique de olho. Porque muitas das pessoas que a gente conhece, eu tô indo ali na balada que eu vou evangelizar. Pode estar firme, mas uma hora cai. Porque a carne pede. Então ore pelas companhias do seu filho. Quem está andando com seu filho? 4. Ore pelo seu casamento e pelo casamento dos seus filhos. Porque o seu casamento é espelho. E o casamento dos seus filhos, para que o que for acontecer daqui para frente. Muitas pessoas pensam que isso é algo absurdo. Meu filho ainda é pequenininho, vou orar pelo casamento dele. Abraão é um exemplo disso. Que a gente vai finalizar nossa aula agora em Gênesis capítulo 24. Abraão é um grande exemplo
cada irmão ler um versículo, por favor. Qual versículo? A gente vai lendo. Todo aí? Dá tempo. Pode começar aqui com Julie, que aí vai. Por favor. E era Abraão já velho e adiantado em idade. E o Senhor havia abençoado a Abraão em tudo. Abraão, perdão. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo o que possuía: põe agora a tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para teu filho, os filhos dos Cananeus. entre os quais habitam. Mas que irás a minha terra e a minha parentela, e daí tomarás mulher para o meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: E se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar o teu filho de volta à terra de onde vieste? E Abraão lhe disse: guarda-te que não faças lá tornar o meu filho. 7. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou. Me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darás esta terra. Ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomaras de lá esposa para meu filho. Desculpa, estou nervosa. Não, fica calma. Não, mas pode deixar que ela vai pegar a mulherinha pro seu filho, não. Pode deixar calma. Oi. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, será livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. 9. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. Agora eu vou ler aqui do 10 ao 19 para a gente encerrar. E o servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia e em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumavam a sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então, presta atenção agora. Então orou: Senhor, Deus de meu senhor Abraão, dai-me este dia com um dia bom êxito, e seja bondoso com o meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte, e as jovens do povo desta cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem que eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, ela responde: bebe. Também darei água aos seus camelos. Esta seja que escolheste para o seu servo Isaque. Saberei assim que foste bondoso com o seu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filha de Milca, filha de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o cântaro. E a jovem era bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu o seu cântaro e voltou.
O servo apressou-se ao encontro dela e disse: Por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela. Tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois deu de beber e disse: Tirarei água também para os seus camelos e saciá-los. Também ela esvaziou depressa o seu cântaro do bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para os camelos. Ele ainda estava em oração. Você imagina quanto é importante um casamento para Deus. Abraão pediu para o seu servo que ele mais confiava, que tinha responsabilidade sobre tudo que ele tinha, para ir buscar uma mulher. E pediu que ele jurasse que não fosse uma das mulheres cananeias. Então Deus quer que o seu filho ou a sua filha se case com o que é servo dele. Não pode casar com fulano, ele é trabalhador, ele não é crente não, mas ele é trabalhador. O Senhor quer que se case com pessoas que têm a mesma índole, que têm o mesmo caráter, que têm o mesmo serviço, que servem o mesmo Deus. Porque é mais difícil você trazer para dentro. É mais fácil você tirar do que trazer. E você percebe, eu botei até aqui, escrito aqui na minha Bíblia, coitada da menina, porque você imagina ela ter que saciar a sede dos camelos que vem andando no deserto. O camelo não se sacia assim fácil não. Imagina quantas vezes ela voltou lá correndo para pegar água, mais água. São 10 camelos, gente. Um camelo já é difícil de saciar, imagina 10. E a gente percebe que ele ora para que Deus instrua ele quem seria a mulher ideal. Ele não saiu, a jovem mais bonita que estiver saindo aí para botar água lá, pegar água no cântaro, vai ser que vai se casar com o filho do meu Senhor. Não, é aquela que está pronta a servir. Essa se casará com o filho do meu Senhor. A mulher tem que estar pronta a servir não somente ao seu esposo, mas também a Deus. 22. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas e perguntou: de quem você é filha? Isso é importante você saber. A descendência, da onde está vindo quem vai se casar com seu filho ou com a sua filha. Pesquise se os pais deles. No mesmo capítulo. É no mesmo capítulo. Eu tirei e agora não. Gênesis 24, versículo 22. Agora a gente está no 23. Pesquise da onde são os pais, da onde ela vem, da onde ele vem. Porque não, o filho é uma bênção, tá firme, fervoroso dentro da igreja, mas a mãe é cachaceira, o pai é não sei o quê, mas não tem problema porque o filho é firmado na presença do Senhor. Primeira coisa que ele vai perguntar: de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de teu pai para que os meus companheiros passem a noite. E ela respondeu: sou filha de Betuel, filho de Milca, de Naor. Respondeu ela e acrescentou: temos bastante palha e forragem, também temos um lugar para vocês passarem a noite. Então o homem se curvou em adoração ao Senhor, dizendo: bendito seja o Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e sua fidelidade do meu Senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu Senhor. E a jovem correu para sua casa e contou tudo à sua família. E contou tudo à família de sua mãe. A gente percebe que ele vai pedir, antes dele terminar a sua oração, Deus já responde. E é assim que ele percebe que é aquela mulher, ele já dobra o joelho e agradece. Você imagina também a sabedoria dos pais de Rebeca e a sabedoria de Rebeca, de não saber nem com quem que ela vai se casar. E ela vai, monta no camelo e vai junto com ele para ainda encontrar quem seria o esposo dela. A mulher tem que ser sábia em suas escolhas, o homem tem que ser sábio em suas escolhas. E mais para frente, no versículo
versículo 42 vai dizer: Hoje, quando cheguei à fonte, o Senhor Deus do meu Senhor Abraão, se assim desejares, dar-me êxito à missão que me foi incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se a moça vier e tirar água e lhe disser, por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder, bebe, também darei água aos meus camelos, seja esta que o Senhor escolheu para o filho do meu Senhor. Então ele tinha uma missão. Eu vim aqui com um propósito. Eu vim aqui com uma missão. E eu só vou sair daqui quando eu levar a escolhida para o filho do meu Senhor. E lá no 50 vai dizer: Labão e Betuel responderam isso. Vem do Senhor, nada lhe podemos dizer, nem em favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você. Percebe que Labão, que é o irmão de Rebeca, e Betuel, que é o pai de Rebeca, eles percebem que é a confirmação de Deus. Porque ele diz, vem do Senhor. Você veio do Senhor. Essa proposta é vinda do Senhor. Então a Rebeca está permitida em ir. Porque eu tenho certeza que foi o Senhor que falou com você. Você percebe a confiança que o pai e o irmão depositam em Deus. Por eles terem a certeza que veio do Senhor aquela resposta. E eles vão e dizem, aqui está Rebeca, leve com você, e que ela se torne mulher do filho do seu Senhor, como disse o Senhor. 52. Quando o servo de Abraão ouviu o que dissera, curvou-se no chão diante do Senhor. Ele vem e agradece de novo. Ele já tinha agradecido lá, e ele vai agradecer de novo a Deus, porque ele viu a confirmação e a confiança. E mais pra frente, 53. Então o servo deu joias de ouro e de prata vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois, ele e os homens que o acompanharam comeram e beberam e ali passaram a noite. Tem que entender que o futuro esposo ou futura esposa tem que não ser só bênção para o seu filho ou para a sua filha, tem que ser bênção para toda a família. Ali, como servo do Senhor, como servo de Abraão, ele foi lá. Mas ele não quis só trazer a conquista da Rebeca. Ele presenteou o irmão dela, presenteou a família dela, a mãe dela e todos os que estavam ali. Ele estava ali como um exemplo de Isaac, como um exemplo de Abraão que tinha mandado ele. Então, o seu futuro genro, sua futura nora tem que ser presente para toda a família, tem que ser bênção para toda a família, não somente para aquele que vai casar. E mais para frente vai dizer, 55, mas o irmão e a mãe lhe disseram, deixe a jovem ficar mais 10 dias conosco, então poderá partir. Mas ele disse, não me detenham, agora que o Senhor coroou o êxodo da minha missão, vamos despedir-nos e voltaremos ao meu Senhor. Então eles lhe disseram, vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e perguntaram, você quer ir com este homem? E ela respondeu, sim, quero. Você imagina que o irmão dela e a mãe falam, não, deixa ela mais 10 dias com a gente. A Bíblia depois não vai falar que Rebeca vai ver novamente os seus pais. Pode ser que tenha acontecido, mas a Bíblia não relata sobre isso. E ela estava tão determinada naquele propósito que ela falou, não vou esperar mais 10 dias. Se vocês estão falando que é a confirmação do Senhor, se Ele está dizendo que vem no nome do Senhor, eu vou pegar e vou ir, porque eu quero cumprir o que o Senhor quer para mim. 59. Despediram-se, pois, da sua irmã Rebeca e de sua ama, e do servo de Abraão, e dos que acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo, eles pegam e abençoam a Rebeca, que você cresça, nossa irmã, até milhares e milhares, e que sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. A gente percebe que essa bênção
proferida para a vida de Rebeca, da sua família, mais para frente vai se cumprir. Porque eles abençoaram. Abençoe seus filhos antes que eles saiam de casa. 61. Então Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaac tinha voltado a Beer-Lahai-Roi, pois habitavam no Negueb. Certa tarde saiu ao campo para meditar, e ao erguer os olhos viu que se aproximavam os camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaac. E ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem do campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com um véu. Percebe que ela não vem se oferecendo. Quem vier para ser, que vai fazer parte da família, ele não vai vir se oferecendo. Não vai vir querendo levar para outros caminhos antes que chegue ao casamento. Ela se cobriu. E muitas das vezes hoje em dia a gente não estamos vendo esse tipo de comportamento acontecendo. As pessoas não estão se cobrindo. Quanto mais tiver a morte, está melhor. 66. Depois o servo contou a Isaac tudo o que havia feito. Isaac levou Rebeca para a sua tenda, para a tenda de sua mãe, Sara, e fez dela sua mulher, e amou. E assim Isaac foi consolado após a morte de sua mãe. Alguém quer falar alguma coisa? Quer, pastor, falar alguma coisa? Júlia? Júlia está quieta, não falou nada não, Júlia. Quer falar alguma coisa, Dona? Vamos estar se levantando, agradecendo ao Senhor por mais um dia. Por tudo que Ele fez, que possamos sair daqui renovados, revigorados, cheios da presença do Senhor. Que o Senhor possa falar ainda mais em cada coração e em cada vida. Vocês se comunicaram à mãe, né? Mas tem 11 horas, falaram alguma coisa? Falei. Ela falou? Falou, daqui a pouco. Ai, essas meninas são uma benção. Senhor Deus, poderoso eterno Pai, eu te agradeço, Senhor, por esta aula, te agradeço por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo ainda que o Senhor vai fazer. Leva os teus filhos na Santa Paz, Pai, que os pais que estão aqui possam pegar esses aprendizados e os filhos que estão aqui também. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa abençoar este domingo, que o Senhor possa ainda permanecer em nossas vidas ainda para o culto à noite que vai acontecer. Permaneça conosco, em nome de Jesus. Pastor Ezequiel. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por essa aula abençoada, maravilhosa. Ajuda-nos, ó Senhor, a cada dia mais e mais com a criação dos presentes que o Senhor nos concede e que os nossos filhos sejam cada dia mais e mais bênção nas nossas vidas, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus e todos que aguardam a vinda do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que todos digam amém.